Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa, vale ou não vale uma prosa? Sempre vale. Sempre vale. Sempre. E hoje com um assunto bem legal aí. Bem legal, e o nível sempre nos nossos convidados cima, hoje. Sempre mantendo. Extrapolando hoje. Opa! Hoje sensacional. Brasil e mundo afora. É, muito bom. Se você, manda já pro grupo da família. Tá em todas as plataformas. Todas. E tem vídeo no Spotify, hein? Vídeo no Spotify. Tem gente que não sabia, inclusive eu não sabia. Você que falou. Vídeo no Spotify, então pode assistir a gente, ouvir também, põe no carro, enfim. Manda pro grupo da família, porque tem assunto de montão e esse assunto de hoje é sensacional. E vamos falar com ele, Coronel Oliveira Neto. Tudo bom, Coronel? Eu que agradeço a oportunidade da gente fazer uma conversa assim. Sim. Existem coisas que às vezes as pessoas não sabem, estão no nosso meio, e é bom que a gente tenha a oportunidade de comentar algumas coisas, né? Sim. A gente ouve muita gente, às vezes, falando pela internet e às vezes nem tem conhecimento do que está falando. Às vezes é críticas vazias. Parece, né? São críticas vazias ou dicas que não valem muita coisa. Que deu um Google e já era. Então, às vezes é interessante que a gente tenha essa oportunidade de conversar com o público em geral, né? Principalmente no programa de vocês, que tem uma audiência, Obrigado, graças a Deus, muito boa. Graças a Deus. E bem direcionada, né? Sem fazer nenhum tipo de... Não tem lado. De lados, não, né? aqui é... Bem livre, vamos dizer assim. Bem livre. Programa livre, literalmente. Se apresenta, quem é o Coronel? Como que... Rapidamente, assim, pra gente entender. Bom, eu vou tentar ser breve, até porque... eu acho que o currículo deve ser extenso, mas nós vamos falar de algumas coisas. Eu sou nascido em Taubaté, criado em Taubaté. Sensacional. Meu pai fez a Academia do Barro Branco também. Meu pai era oficial da Polícia Militar e veio para Taubaté no começo da década de 60, para ter uma ideia. Meu pai foi até professor de Educação Física do IDESA na década de 60. Deve ter dado aula pro meu pai. Há muito tempo. Então eu nasci em 1970, fui criado aqui. Meu pai, apesar de ele ter sido transferido várias vezes, a família sempre permaneceu em Taubaté. Eu com 17 anos, vamos dizer assim, incentivado pelo meu pai, eu acabei entrando na Academia do Barro Branco. Me formei em 93, quando saí oficial. Fui trabalhar no policiamento em Guarulhos na época, trabalhei vários períodos lá em Guarulhos, de manhã, à tarde, à noite, no tático, entrando em favela, essa vida de policial que é bem difícil. Depois de um tempo eu vim para Caçapava, no quartel de Caçapava. Foi uma época, quem é de Caçapava e for mais antigo, né? Os mais novos não vão saber, não vão lembrar disso. Foi numa época que a companhia da polícia desceu da delegacia e foi pro matadouro que tinha na estrada velha entre Taubaté e Caçapava. Que era a gente tinha um capitão Grepe lá, muito gente boa, que até hoje mora em Caçapava. Depois disso eu passei num concurso um concurso interno da polícia para especialização de bombeiros, que é um curso que a gente faz em São Paulo. Com isso eu fui transferido para o Corpo de Bombeiros, me formando, eu vim trabalhar em São José dos Campos. Aí eu trabalhei em São José dos Campos, em Taubaté, Pindamonhangaba, como bombeiro. E fiquei até capitão praticamente aqui, comandei o sub-GB daqui de Taubaté. Que legal. A gente é criado em Taubaté, a gente não quer sair, a gente gosta da nossa terra. Pior, né? Com a promoção a major, aqui em Taubaté não tem vaga de major no bombeiro, né? Aliás, no Vale do Paraíba só tem uma vaga. Eu acabei indo para São Paulo. Aí eu trabalhei em Guarulhos, no gabinete do comando, na assessoria do comando de bombeiro, na assessoria do comando geral. Depois eu fui comandar uma unidade em Mogi das Cruzes. Caramba. E a partir daí eu aposentei. Faz 2 anos, mais ou menos. Recente. Como eu gosto muito da área jurídica, sou formado em Direito e sou formado em Engenharia Civil. Hoje eu atuo como advogado aqui em Taubaté, né? Eu costumo dizer, até falei com a minha esposa uma vez, brincando, né, o senhor estagiário, porque apesar de eu ter estudado a vida inteira Direito, eu como advogado eu tenho pouco tempo. Então eu estou iniciando uma nova carreira. Mas com muita vontade e a gente...
E com a expertise das... Sim, com a experiência de vida, né? Até porque eu já tenho 53 anos, vou fazer 54, a gente já traz uma bagagem bem razoável. E assim, a gente como policial militar e como bombeiro, a gente passou a vida ajudando as pessoas. E a gente ajuda de outra forma agora. Né? Sim, A gente não para de ajudar. Fala, não é porque eu passei para a reserva que eu vou ficar em casa sem fazer nada. Isso não é justo. Então a gente tem ajudado bastante gente. E ainda novo, mesmo assim, né? Sim, com muito gás para trabalhar, muita vontade. Para ajudar muita gente aí. Qual é, você advoga hoje? Qual é? Na área civil, principalmente, trabalho com direito médico, família e sucessões e a parte imobiliária. A base é isso daí. E alguma coisa eu faço na área militar, até porque passei 30 e poucos anos na polícia. Viu um monte de, sabe? Eu ajudei a até escrever algumas coisas, tem boas algumas teses. normas. Tem boas teses. Então ali. a parte militar, a gente também atua um pouco. Falando sobre a área militar, recentemente foi aprovada aí a Escola Cívico-Militar. O que o senhor me diz sobre essa? Bom, uma coisa assim, um desabafo que eu até faço, eu não consigo entender porque algumas pessoas abominam a escola cívico-militar. Né? Porque assim, existem metodologias de ensino em todos os lugares. Nós temos a escola católica, a escola adventista, a escola de outro país que está aqui. Existem várias metodologias. Cada um escolhe qual quer que o filho estude. Né? Eu posso até dizer por que surgiu essa ideia da escola cívico-militar. Originalmente existiam os colégios militares. Os colégios militares, que eram das Forças Armadas, e a Polícia Militar também tem eram feitos para os filhos de policiais militares. Para você ter uma ideia, sei lá, 20, 30 anos atrás, existe ainda até hoje, um colégio da Polícia Militar em São Paulo, que era uma forma de dar acesso a uma educação um pouco mais forte, um pouco mais robusta, para filhos dos militares. Então, o que acontecia? Ele era pago, ele não era do Estado, ele era, se eu não me engano, uma fundação, em que o pagamento era proporcional ao salário. Ou seja, o soldado tinha condições de colocar e o coronel também tinha. Né? Só que o filho do coronel pagava mais, o filho do soldado pagava menos, tipo uma porcentagem, para todo mundo ter a mesma condição. Né? E é uma forma que um equilibra o valor do outro e a gente conseguia manter isso daí. Sim. E as Forças Armadas têm em vários locais do país. São Paulo, que se eu não me engano não tinha, agora tem o colégio militar. Esse daí é o colégio militar, não é o cívico-militar, era outro padrão. Sim. Em Goiás, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi criado a escola cívico-militar, que é esse padrão que estão querendo aplicar para todo o Brasil. Sim. E por que eles estão querendo aplicar isso? Pelo que eu percebi. Eu cheguei aí, eu fui a Goiás, conheci vários colégios lá, e o resultado foi muito bom. Né? O resultado dessas escolas cívico-militares, que são estaduais e gratuitas, é muito bom. E uma coisa que às vezes o pessoal fala, não, mas é muito bom porque tem vestibulinho, então entre os melhores alunos tem a tendência de ter melhor resultado. Na realidade, não. Né? Pelo menos as escolas cívico-militares que tem em Goiás hoje, que tem bom resultado, não tem vestibulinho nenhum. São inscrições, a pessoa vai lá, se inscreve, aí tem um sorteio. Né? Então é feito por sorteio, todos têm as mesmas condições. Só que o resultado foi muito positivo. E o que eu penso a respeito desse resultado? Porque tem um militar lá? Não, na realidade não é. O que eu percebi, eu conversei com vários alunos de escolas cívicos militares de lá, que já são bastante antigos até, têm bastante experiência. O que faz muita diferença na escola civil militar são duas coisas. É o sentimento de pertencimento da escola e a autoestima do aluno. O que acontece? É trabalhar da autoestima dele. Ele falou, você é uma pessoa especial, você tem disciplina, você se porta adequadamente e ele se sente bem com isso. Né? Se engana muito com a pessoa que pensa que a criança não gosta de disciplina. Ela gosta de disciplina, ela não gosta de ser maltratada. Só não acha, né? Hoje em dia. E vendo o resultado dessas escolas, os pais começaram a participar mais. Então tem muita participação dos pais dentro da escola. Ou seja, no final das contas, é o mesmo currículo, são os mesmos professores contratados do Estado, os professores querem
disputam para dar aula nessas escolas, porque lá eles não têm grandes problemas, os alunos são disciplinados, eles querem estar lá. Aquele que aluno, eu não quero ficar, é transferido de imediato, né? Ele só fica se ele quiser, né? É uma opção. E há uma disputa muito grande. A metodologia é a mesma. É a mesma. O que tem é assim, disciplina. Fora do horário de aula normal, como atividades extracurriculares, tem instruções de primeiro socorro, tem aula de civismo, tem... uma das escolas que eu fui, com doação eles fizeram até uma piscina, tem aula de natação à tarde, uma escola do estado. Sim. E para vocês terem uma ideia do impacto que aconteceu lá em Goiás, principalmente, como que o governador escolhia quais escolas seriam cívico-militares. Ele pegava o pior bairro, o que tem mais problemas sociais, e punha a escola ali naquele local. Mudava a característica do bairro. Pra você ter uma ideia, o criminoso saía de perto da escola, porque ele via que muita gente fardada ou uniformizada, né, ele não tinha muito espaço. O próprio filho vamos dizer, da suposta pessoa que seja criminosa, ele começa a ter uma outra educação que não vai seguir o mesmo caminho do pai, do tio. Isso teve uma repercussão dentro do estado imensa. Uma coisa que ninguém falou, eu não vi ninguém comentar até hoje, mas eu vi isso lá acontecer, mudou de certo modo até o perfil do aluno universitário. Porque o que acontece? A escola cívico-militar lá, apesar de ser os mesmos professores do estado, a mesma matéria, mas tem uma disciplina a mais, eles acabam tendo um resultado melhor. E eles concorrem com as vagas da escola pública, porque é uma escola pública. Sim. Né? Acaba a porcentagem de alunos da escola cívico-militar que entram em faculdades públicas lá, alterou essa proporção. Né? Mas é interessante eu sou leigo nesse assunto, mas eu ouvi há um tempo atrás muita gente falando bem e outros falando mal, né? Uma briga que me parece até quase que briga, não vira uma briga de se é bom ou é ruim, vira briga de lado B e lado A. É um viés político, não é? Mas ouvindo técnico. Agora falar, você comentando, o senhor comentando aqui, a primeira coisa que eu perguntei, a metodologia. Se mudaria a metodologia. Tipo assim, não é mais esse tipo de português que eu vou ensinar, agora é desse jeito. Então, quer dizer, o que mais chama atenção é a disciplina, que eu acho que isso já deveria ser uma coisa normal. Você entra numa escola, você tem... que às vezes a disciplina não tá nem mais dentro de casa. Né? Então, eu acho que na escola, eu sempre... estudei uma época na escola do estado, mas todas as escolas que eu estudei, em particular, tinha aquele negócio ritual, quase que um ritual, mas disciplina, IDESA, Marilá, que eu estudei, escola de católica. Mas então a diferença de uma escola é basicamente a disciplina, ser uma coisa mais regrada, mais coisa assim, ó. E a diferença grande que tem é o sentimento do aluno em relação à escola. Né? Sim. Ele tem orgulho de estar lá. Isso faz uma diferença no ensino e do aproveitamento do aluno muito grande. Aproveitamento. Né? Ele se sente bem, ele se sente especial, porque ele está numa escola boa, ele sabe essa repercussão que tem dentro da sociedade, ele está bem uniformizado, e que algumas pessoas possam falar, o militar é contra a democracia, muito pelo contrário. Sim. O que a gente vê hoje nas escolas, principalmente nas particulares, o que acontece? Vem com uma roupa de marca, o outro vem com uma roupa mais simples. Quando está todo mundo uniformizado, é todo mundo igual. Não interessa só... Exatamente. Até na escola do governo. Meus netos, eu tenho neto, 2 netos. Eu vejo. Até eu levando eles pra escola, até eles mesmos. Eu falo pra minha filha, essa camisa, cadê o uniforme da escola? Hoje, sabe? Até isso aí é interessante. Não tem esse bullying que fala, eu tenho uma roupa melhor que você, eu tenho um lanche melhor. É todo mundo igual. Né? Isso é democracia. Sim. Então, assim eu não consigo entender por que as pessoas são contra. Porque só tem pontos positivos nesse. Sim. E se a pessoa não quiser, eu não gosto desse viés, eu tenho receio que meu filho queira ser militar depois, então não coloque lá. Mas... E a maioria não vai para a escola militar depois. A maioria vai ser médico, vai ser... a maioria que está lá não quer. Os que se formam, muitos vão. Então, tem vários que vão.
Mas, para você ter uma ideia, em torno de 40, o ano que eu estive lá, eu visitei o 3º colegial. Lá tem até o 3º colegial. De uma sala, 9 passaram em medicina numa escola pública sem fazer cursinho. E o detalhe, os que não passaram e queriam fazer medicina, o cursinho dá bolsa de estudo, porque o garoto já está pronto. E a pontuação é boa. E depois vai valer para o cursinho, que ele vai falar, não é de lá, veio do meu cursinho. Né? O cursinho faz propaganda. Total, lógico, bastidor, né? Ou seja, deu um resultado tão bom, e por isso foi a ideia de tentar espalhar isso para o país. Sim. Né? E é lógico que implantou hoje uma escola dessa, já vai dar esse resultado. Não vai, isso daí leva com o tempo. Lógico. Né? Até porque tem muita participação dos pais. Né? O que acontece, que a gente viu lá em Goiás, né? Não estou falando o que existe hoje aqui. Uhum. Os pais, eles ajudam com doações, até em dinheiro. Uhum. E o que acontece? Um dos problemas que tinha lá na região, e eu acredito que hoje aqui tenha algo parecido, é muita falta de professor. Né? Existiam poucos professores, às vezes ele estava doente, às vezes ele tinha um problema, e tinha muita aula em branco, aula sem... Sim. Então eles pegavam esse recurso e pagavam o professor com hora extra. Para não deixar ter uma janela. E com isso eles conseguiam fazer uma porcentagem do currículo a mais do que as outras escolas que tinham bastante falta de professores. Só isso já ganha a quantidade de horas estudado e... Mas os 2 principais fatores que eu percebi, assim, é a autoestima e a participação dos pais. Mas eu acho que a parte da rejeição, isso é um achismo. É porque, assim, surgiu a ideia de levar isso para o país na hora que o país estava mais rachado e na hora que... eu não estou dizendo se é certo ou errado, nada. E que a hora que uma parte queria que o exército tomasse o país e vão fazer do nosso jeito. Então, a outra parte que tinha medo disso acontecer, falou, opa, então não, porque eles vão preparar as escolas e já vão começar a tomar pela escola. Então, não é assim. Porque, como o senhor está falando, na escola é escola igual. As mesmas matérias, tudo. Os mesmos professores. Os mesmos professores. O que tem diferente é o regramento. Tem regra, o aluno respeita o professor respeita o aluno, tem horário para entrar na sala, horário para sair da sala. É essa que faz a diferença. E os professores não são militares, como às vezes o pessoal pensa, então, minha cabeça... vai ter que direcionar o pensamento. Não tem nada disso. Né? São os professores do Estado. Sim. Que vão para lá e conseguem dar um resultado melhor. Não tem um policial lá com uma metralhadora apontando para o aluno. A primeira coisa que veio lá atrás, quando começava a fazer, vai ter um policial parado lá e se o professor falar uma coisa errada, muda aí, ideologia. Não é... É assim, eu não quero falar sobre esquerda ou direita, a gente é isento, mas é assim... existia uma metodologia lá de Lenin, do comunismo anterior, que eles queriam assumir o poder através da educação. Sim. Mas não é essa a função, até porque o programa cívico-militar que tentou se aplicar no Brasil e que talvez comece agora em São Paulo, não é para todas as escolas. Sim. Para 2 escolas. São modelos às ainda, vezes, uma, como em Goiás, assim, é uma para cada cidade. Né? E não são todas as cidades, são poucas cidades que tem. Eu vi lá que foi um modelo só. De 50 a 70 escolas. O tamanho do estado. O tamanho do estado. Aí tem 500 e poucas cidades. Exatamente. É uma metodologia, né? Que não vai influenciar no restante da educação. Né? Não tem esse viés tão político ou de lavagem cerebral, às vezes, que as pessoas pensam. Sim. Né? Na realidade, é a questão da autoestima, a questão de sentimento de pertencimento, isso faz muita diferença. Eu acho que né? A pessoa se sente bem naquele ambiente. Vale o teste. Isso vale a pena. Né? Lá, pelo menos, que já é mais antigo, deu bons resultados. Sim. Eu acho que é isso, é analisar os resultados, números, você não vai brigar com as métricas, esse melhorou. E ir para e aí a gente cria pessoas melhores e aí, mudando até agora o assunto, começa a melhorar o lado da segurança pública, né? Porque se a gente forma melhores cidadãos, não porque ele veio da escola civil-militar, tem melhores cidadãos de escolas normais também, mas começa a melhorar um todo, né? Sim, eu reputo assim,
quando você melhora a educação, você melhora tudo no país. Exatamente. Porque assim, se você tem uma boa educação, você diminui problemas de saúde, que às vezes é falta de conhecimento que gera alguns problemas. Sim. Você melhora o emprego, você melhorando o emprego, você melhora a segurança. Sim. Porque se a pessoa tem a opção de ter um emprego honesto, é mais difícil dela ir para o outro lado. Porque Correto. o que a gente vê muito, às vezes, é que a pessoa se vê sem saída, não consegue emprego e acaba partindo para um lado do crime, às vezes, inicialmente, por uma necessidade, e acaba, sem querer justificar o crime em si, Sim. mas quando você tem uma boa situação financeira dentro do país, você diminui todos os outros problemas. E para ter uma boa situação financeira, você tem que ter educação. Exatamente. Para ter trabalho, para você ter um bom trabalho, para você ter tudo, né? Sim, a educação hoje, na minha opinião, vamos ser a base de quase tudo. Sim. Né? E com essa vivência aí no militar, com essa segurança pública, que é um assunto bem complexo às vezes, né? Acho complexo até para vocês que falam mais, mas a gente que ouve, então fica... Mas a segurança pública, sendo de Taubaté, como que é a nossa segurança pública? O que você vê hoje dentro do... Olha, Taubaté evoluiu, mas na minha opinião ainda evoluiu pouco perto do que precisava evoluir. E do que poderia também, às vezes. E do que poderia. A segurança pública a gente pode definir como várias formas, mas uma das formas é um sentimento. Se a pessoa se sente segura. Para a pessoa se sentir segura, ela tem que ter vários fatores que geram esse sentimento. Desde a luz do poste da rua da casa dela, o terreno baldio com mato, cheio de mato, né? As pichações, ela não consegue se sentir bem no ambiente desse daí. E o mesmo sentimento que a pessoa tem de se sentir segura, o marginal também tem de facilidade ou não de cometer um crime. Sim. Né? Se ele vê que a coisa está segura, está adequada, é mais difícil eu cometer um crime, então é melhor pensar em fazer outra coisa. Né? Então, existiu, por exemplo, em Nova York, se eu não me engano, na década de 70, uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria. Não. Hoje é aplicada até no metrô de São Paulo, desde a sua implantação, desde que iniciou o metrô aqui, foi implantada essa tese, que começou em Nova York. O que é isso daí? Quanto menos coisas destruídas no município, mais a pessoa se sente constrangida em fazer alguma coisa errada. Né? Se você andar no metrô de São Paulo, por exemplo, você não vê um papelzinho no chão. E se alguém joga um papelzinho no chão, alguém vai lá e já retira e às vezes até fala no alto-falante. Né? Por quê? A pessoa se sente constrangida de fazer alguma coisa errada num lugar que está tudo certo. Sim, isso sim. Né? Perfeito. Então, esse sentimento dentro do município tem que melhorar. Sim. O que a gente sente falta hoje como cidadão? Ver policial na rua. A gente vê pouco. Né? Então, o que a gente achava que poderia melhorar? Uma forma de ter mais policiais, seja através da atividade delegada, seja através de outros meios, né, que aumenta o poder da polícia de ocupar os espaços, isso daí já traria uma certa segurança a mais. Outro ponto, essas questões das janelas quebradas, vamos dizer assim. Sim. Essas praças todas cheias de mato alto, terreno baldio. E o terreno baldio, você fala, mas isso não é obrigação da prefeitura, mas a prefeitura pode fiscalizar e cobrar, multar a pessoa que fez aquilo lá. Existem municípios que eles fazem assim, eles dão um aviso para a pessoa. Eu não sei como que é a legislação de Taubaté, para falar a verdade nesse ponto. Eles dão um aviso, se a pessoa não cortar, a prefeitura vai lá e corta o mato e cobra do dono do terreno. Né? Ou seja, não sai do custo. E não é nenhuma multa. Acaba não sendo nenhuma multa. É um serviço prestado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas você diminui essa situação. Né? Quando você vai num lugar e vê a rua toda esburacada, tudo pichado, as coisas quebradas, fala, para que eu vou manter? Já está tudo destruído. Né? E isso influencia muito na segurança. É muito mais do que as pessoas imaginam. Né? Porque assim, aquilo que eu falei, da mesma forma que eu me sinto seguro, ou não me sinto seguro, o marginal ele vai sentir facilidade ou não
de fazer um crime. Sim. Né? Que é o tal eu via muito um tempo atrás, mas na parte de teatro, eu era produtor de eventos e tudo mais, que é a tal de revitalizar alguns espaços, né? Sim, faz uma bairros, diferença, né? Imensa. A escola, inclusive, você falou da escola, eu vi a palavra revitalizar. Quando na minha cabeça, tô imaginando, quando você monta uma escola civil dessa, em volta já vai começar uma revitalização, porque as pessoas vão ficar meio, né? Não é uma... Né? Tenho certeza que a própria escola vai ser uma escola bonita, não vai ser uma escola pichada, essas coisas, né? Sem dúvida. E agora, falando disso, eu vi, porque lá na Praça Roosevelt, acho que é isso, lá em São Paulo, tem lá alguns espaços de teatro. E tem o pessoal do Parlapatões, que é um grupo de palhaços, né? Sim, eu já vi isso. Né? E eles começaram a fazer um trabalho, não sei como é que tá agora, porque eu acho que eles lutaram contra muita coisa, mas eles começaram a fazer um trabalho lá que teve uma época que o povo ia assistir no espaço deles o teatro, mas teve uma época que ninguém queria ir naquela praça porque tinha medo de passar pelas pessoas. Só que eles revitalizaram, alguns eles colocaram como ator, sabe? Vai trazendo, vai fazendo parte de pertencimento. Não, peraí, que era muita gente drogada ali. Eu não sei como é que tá agora. Isso tá falando há 10, 15 anos atrás. Mas essa percepção, às vezes, as pessoas não têm. A segurança pública não é polícia. Sim. Segurança pública é todo o contexto. Né? É como a pessoa se sente em relação ao local. Se ela se sente pertencendo àquilo, ela trata daquilo, como se fosse a casa dela. Sim. Se ela tá lá, não, eu não me sinto daqui. Isso daqui não é a minha cara. É feio, é sujo, é quebrado. Ela não se sente pertencendo a isso, ela não tende a cuidar. Sim. Né? Isso daí, dentro de segurança pública, é essencial. As pessoas falam, não, a segurança é ter polícia. Não. A polícia é o quarto, quinto freio social. O primeiro freio social que existe é a família. Né? O que é o freio social? É aquilo para dizer para a criança o que é certo e o que é errado. Né? O segundo é a religião. Né? Porque a criança, teoricamente, vai para alguma religião antes até de ir para a escola. Né? Se a família tiver alguma religião. A terceira é a escola. Se a família falhou, se ele não teve uma religião, pelo menos na escola eles vão falar o que é certo e o que é errado. Né? Ou deve falar o que é certo e errado. E eu acredito que aconteça. Sim, mas... Né? Se todos esses freios sociais não funcionarem, aí entra a polícia. Olha que legal isso. Então, a polícia é o resultado da sociedade. Mesmo, né? A polícia freia. Quando nada funcionou, alguém tem que segurar. Exatamente. Né? Então, falar, não, a segurança pública é a polícia, é a guarda. Não é, na realidade. Ajuda. Faz parte do contexto. Mas não é ela que vai gerar a segurança. A segurança ou você sente, ou você tem, ou você não tem. É muito louco isso, né? De você sentir segurança, né? Bom, eu sou de Taubaté, mas nem ando muito mais em Taubaté. Faz uns 2, 3 anos que eu tô mais fora do que dentro da cidade, realmente, morando aqui. Mas chegou uma época que eu andava aqui, tive loja nessa rua, inclusive aqui, loja, e eu andava com o pé atrás. Mas eu conhecia muitos dos marginais que faziam alguns delitos aqui, inclusive, várias vezes, e a gente chamava a atenção, isso aqui é carro de cliente, por favor. Aí eu fui pra Portugal. Lá você anda tranquilo, com uma né? sensação... eu posso até ser roubado lá. Tem uns amigos meus... às vezes acontece, mas acho que sei lá, você anda com o celular na mão, 3 horas da manhã. Teve uma situação que a gente tava descendo, voltei de uma praia, e a gente foi pra Lisboa. Era 2 horas da manhã. Eu mais 2 pessoas. Um outro rapaz mais negão, eu mais neguinho lá, e outro. Assim, eu tô falando até pra contextualizar. Fazer o quê? É o nosso estilo. Uma menina descendo, a gente encontra com a menina, com o celular aqui. Cara, aquela situação aqui no Brasil, eu já vi a menina fazendo assim com o celular. Mas não conhecia eu. Da mesma forma que o cidadão se sente seguro, o marginal tem medo de fazer. Sim. Exatamente. Né? Quando tem algum marginal. Fala, poxa, se a pessoa está segura, é porque existe alguma segurança. A sensação. Na realidade, assim, segurança absoluta não existe em lugar nenhum do mundo. Não. Né? Nenhum lugar. Não. Mas essa sensação e esse contexto social faz muita diferença. Né? E isso daí traz a tranquilidade social, efetivamente. Né? E isso faz toda a diferença. Entendi. E hoje, assim, né, como eu falei, alguns anos atrás, eu não me sentia tão seguro na cidade, aqui. Hoje, eu não fico andando muito, não passei, mas eu também fico meio assim.
Mas entende-se, então, que se a gente conseguir, talvez, revitalizar ou fazer essa teoria aí da janela quebrada, que a gente vê, assim, eu moro em um bairro periférico, não, mas é um pouco afastado do centro. Não precisa falar do bairro que você mora, mas aqui, nosso estúdio no centro da cidade foi roubado no domingo à tarde. Verdade. É verdade. Entraram e várias vezes entrava aqui. Domingo à tarde estouraram o prédio. Entraram várias, verdade. Então, uma coisa que ajuda bastante nessa sensação de segurança, desde que seja bem feito, né, é o monitoramento. Né? Se a cidade ela já teve uma ampliação de câmeras de monitoramento, hoje, com o uso da tecnologia, você consegue fazer um monitoramento com inteligência artificial, em que você consegue detectar ações suspeitas do indivíduo. Não que ele está cometendo... Não. É uma ação suspeita que está prevista, que está... ele dá sinais, né? Dá alguns sinais para chamar a atenção daquele que está fazendo o monitoramento. Porque o monitoramento não são as câmeras, são as pessoas que estão lá. Eles têm as câmeras. Então, você consegue fazer reconhecimento facial, que não é absoluto. Esse reconhecimento artificial, ele dá um alerta para que a pessoa seja ou abordada ou seja conferido, né? Porque ele não é absoluto. Ele pode ter traços parecidos com alguém que seja procurado, por exemplo, que não tem nada a ver. Né? Mas serve de atenção, vamos dizer assim. De movimentos bruscos, né? Uma pessoa correndo, chama a atenção daquele... Que são várias câmeras, se tiver um sistema bom, são várias câmeras e várias pessoas olhando. Ele chama atenção para essas ações. Já vamos ficar de olho. Para você poder fazer um cerco ou fazer alguma coisa em relação a isso daí. E hoje, com essa tecnologia, tem uma evolução imensa. Isso daí ajuda bastante. É o que estão querendo fazer no centro de São Paulo, por exemplo. Aquela muralha paulista, que eles vão querer fechar em torno do centro, fazer a revitalização do centro, para ver se traz segurança para a população. Nossa, né? E o centro de São Paulo tá difícil. Apesar de muito investimento na área de segurança, o secretário, o Derrite, ele tem feito um excelente trabalho, né? E é um cara que tem uma boa vontade imensa na área de segurança e tem trabalhado... Às vezes o pessoal, mas ele brigou com o cara da polícia, brigou com alguém da Polícia Civil, brigou... Porque ele quer a coisa funcionando. Ele tá batendo de frente. Ele tá batendo. Ele tá fazendo a função dele. Fazendo o que pouca gente teve coragem de fazer até hoje. Eu ali... E o que eles estão querendo fazer é isso daí, a revitalização. Para poder trazer essa sensação de segurança. Porque só você colocar a polícia em volta não vai resolver. Não tem jeito. Você tem que ter investimento nessa parte. Em São Paulo, eu não entro nesse assunto também de se quem tá lá no poder tá fazendo, não tá. Eu vou muito para São Paulo, ou passo por São Paulo, vou em alguns teatros e tudo mais, até pelo meu trabalho. Eu senti, assim, de alguns anos para cá, um medo imenso. Assim, medo de você entrar num Uber e o Uber ficar te avisando. Não fica com esse celular na mão. E tipo assim, não é mais... Eu ficava no centro ali da cidade, a gente sempre já teve alguns problemas, mas daí agora dispersou os problemas, né? Que daí estourou lá o lado lá que era... E a galera tá todos os cantos, tem um povo de... Na Avenida Paulista. Acima de todo mundo me avisar. Eu tava saindo do hotel, um hotel bom ali, né? Perto da Augusta ali, um hotel bem chique. O cara me parou, o segurança do hotel, e eu saindo com o celular na mão pra chamei o Uber, o cara colocou a mão no meu peito, mas era o segurança. Amigo, por favor. Guarda o celular. Não saia com o celular. Eu falei, não, mas... Ele falou, cara, chegou numa situação insustentável, não, mas... espero que a gente nunca chegue nisso aqui. Né? Por isso tem que trabalhar já. Tem que trabalhar já, exato. Mas realmente está ao ponto que normalmente, eu não sei se você sabia disso, mas normalmente o Uber em São Paulo não aceita dinheiro. Então, eu já imaginava. Só ou cartão ou pelo sistema do próprio aplicativo. Sim. Que já tem lá os créditos. Por causa de roubo. Senão, se ele tem dinheiro em caixa... E todo mundo já tá sabendo que ele tá com dinheiro. Não, já falava, só aceito cartão. Não. Eu acho que até pra segurança, eu tava falando com o Uber lá em São Paulo. Eu acho que até pra própria segurança dele. Sim, pra segurança dele, cadastro, principal. Alguém que tá lá com o cartão cadastrado, né? Um cliente, sei lá, 5 estrelas, que eu nem sabia que tinha, mas
tem um cliente, pera, não vou E pegar. outro, o ladrão sabe que não vai adiantar roubar Uber porque ele não tem dinheiro mesmo. O máximo que ele vai ter é um celularzinho, esses mais baratos que ele usa pro serviço. Sim, exatamente. Né? E o carro no máximo. Né? Não vai tentar roubar dinheiro dele porque ele não tem. E existe políticas de prevenção, assim, que nem a gente tá falando. A gente tá falando de um problema em São Paulo que já tá enraizado. Sim. Aqui, graças a Deus, ainda não, e nem quero que tenha. Mas a gente tem que começar desde ontem, né? Assim, sem dúvida. A olhar para o que está acontecendo lá e trazer para cá. A gente vê agora, aqui na Praça do Epaminondas, aqui ao lado, né, o número de andarilhos, de drogados, etc., tem aumentado muito. Né? O que o município pode fazer em relação a isso? Não pode pegar e recolher esse pessoal e prender em algum lugar. Não pode. É uma questão social. O problema é social. Mas pode trabalhar com assistentes sociais, tendo um abrigo adequado. Você imagina uma pessoa que ela chegou no fundo do poço, tá suja, fedida, barbuda. Esse cara não consegue mais sair daquela situação, porque ele não consegue emprego para começar. Né? Mesmo que ele não queira mais, ela fala, não quero estar nessa situação. Se ele não tiver condições para tomar um banho, fazer uma barba, ter uma roupa limpa, ele não consegue mais sair disso. Né? Então entra a questão social de um apoio de abrigos para a pessoa dormir, principalmente no inverno, de uma alimentação, que hoje tem um bom prato, que faz um excelente resultado, um excelente trabalho, não deixa a pessoa passar fome, efetivamente. Exatamente. Mas você tem que ter esse suporte dentro do município, né? Porque a pessoa, não, eu quero sair, eu quero trabalhar. Se ele vai para um abrigo, consegue tomar um banho, consegue pegar uma roupa, nem que seja de doação, velha, com que certeza, seja, mas consegue uma roupa limpa, vai barbeado, alimentado, ele tem condições de tentar sair dessa vida. Pessoas, né? Sim. Tem gente que você olha ali, mas na hora que dá um banho um banho mesmo, você fala, caramba. E trabalhar a cabeça dessas pessoas. O próprio abrigo, se você consegue juntar um grupo dentro do abrigo, você pode ir trabalhando com psicólogos, com assistentes sociais, fazer com que a pessoa consiga melhorar. 100% você não vai conseguir. Né? Até porque tem pessoas que já se perderam no vício das drogas e que tem muita dificuldade de conseguir sair. Conheço. Mas há pessoas que têm essa vontade e só buscam uma mão. Uma oportunidade. Sim. Eu ia até comentar. A minha esposa é chefe escoteiro e ela sai a última terça-feira do mês junto com aquele Médicos na Rua. Sim. Eles atendem esses moradores de rua. Ela conta pra gente lá histórias de pessoas assim que tá lutando pra sair, mas é que nem o senhor falou. Não tem aquela mão, tipo, venha. Esse apoio social é fundamental, né? A pessoa tem que ter condições mínimas para ele conseguir andar com as próprias pernas. E ele chega num ponto da vida que ou alguém ajuda ou ele não consegue sair sozinho. Né? Se ele não tem casa, não tem onde tomar banho, não tem onde trocar de roupa. E não tem a chance. E não tem a chance. Como que essa pessoa vai sair? Né? E isso o município tem que trabalhar logo. Sim. Né? Para não ampliar, né? Senão daqui a pouco a gente vira um centro turístico. Nossa, eu até fiz uma comparação besta, mas daqui a pouco fica, não, vamos para lá, sabe? Aconteceu isso, de sair de gente de São Paulo, de não sei como, mas consegue chegar num lugar, aqui a gente é acolhido mas você lembra que a gente tá nesse episódio do Médico da Rua, que foi descoberto que uma outra cidade vinha e largava aqui? Não, então, acho que foi por isso. Aí é fácil resolver o problema, né? Parava a Kombi da cidade aqui. Passa pros outros. Passava a Kombi da cidade aqui, parava em frente ao CAPS, acho que é CAPS mesmo, né? Abria a porta, ó, gente, aqui que é a casa nossa, vocês, ó. Como se fosse um animal, né? Não é um ser humano que ele tem que tratar, cuidar e dar oportunidade. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Mas assim, agora você até vou mudar um pouquinho do assunto, que eu sei que você tem bagagem para falar disso. Deve ter bagagem para falar de muitas outras coisas, mas do que a gente não posso nem falar o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de tudo isso, né? Era previsto, não era previsto? Uma visão de um ex-bombeiro. Uma visão... eu posso falar assim, mesmo que tivesse uma previsão, uma suposição que pudesse acontecer,
eu acredito que dificilmente imaginava-se que aconteceria com tamanha proporção. Sim. Né? Aquela região é uma região que tem histórico de alagamentos, Sim. né? Mas as pessoas estão acostumadas com esse alagamento e já, de certo modo, se preparam. Quando você ultrapassa demais essa quantidade, é que nem algo não nessa proporção, mas que aconteceu há pouco tempo, alguns anos atrás, em São Luís Paraitinga. Sim, Né? sim. São Luís Paraitinga sempre inundou. Sempre. É histórico aquilo. Então, o que aconteceu a mais naquele ano? As pessoas estavam acostumadas até onde inundava e não saíram das suas casas. Falaram, não, tem casa que precisa sair, tem casa que eu não preciso sair. Já peguei 10 inundações aqui. Sim, Se eu levantar os móveis até essa altura e ficar, eu consigo ficar aqui, não tem problema. E eles fizeram isso, se prepararam dessa forma. E naquele ano, por exemplo, subiu muito mais do que o histórico, do que se imaginava que fosse acontecer. E pegou essas pessoas desprevenidas. E aconteceu todo aquele problema aqui na região, aquele desastre que teve que... E no Rio Grande do Sul aconteceu algo parecido, só que numa proporção muito maior, numa área muito maior. Mas o que acontece? O país, não só o estado, mas o município, o estado e o país, ele tem que estar preparado para grandes eventos. Né? Até porque existem eventos de risco naturais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas existem eventos tecnológicos. Né? Você imagina um vazamento numa indústria química. Sim. Todas as cidades aqui do Vale do Paraíba, por exemplo, tem indústria química. Né? Você tem que estar preparado para evacuação, você tem que estar preparado para atendimento de emergência, você tem que ter toda essa sistemática em que não é um grupo com boa vontade que vai e não conversa com outro grupo com boa vontade que está indo também. Né? Acabam virando vítimas, porque eles não estão preparados para isso. O que acontece? O Bombeiro de São Paulo, por exemplo, se prepara para esse tipo de evento há muito tempo. Existe uma normatização internacional para atuação em grandes catástrofes. Né? E o Bombeiro de São Paulo está dentro desse sistema. Para você ter uma ideia, se um órgão, uma instituição quer participar de um grande desastre, quer ser humanitário e auxiliar, por exemplo, em vulcão, terremoto, mas aqui na América do Sul é mais terremoto que acontece, e em grandes catástrofes que acontecem, não no Brasil, mas em outros países, ele tem que ter uma certificação. E o que é essa certificação? O grupo dessa instituição tem que ir fazer um treinamento conjunto com os outros grupos dos outros países, ou de outras instituições. Então ele tem uma certificação anual, onde tem os bombeiros ou os voluntários, ou o que seja, passa um curso junto para que falem as mesmas línguas, né? Mesmo que não seja, vamos dizer assim, literalmente a língua, mas que tenham os procedimentos padrão. Por quê? Você está num evento desse, você tem que saber o que o outro está fazendo. Né? Porque se o outro precisar de socorro, você está lá, você sabe a atuação dele. Sim. Se você não tem nenhum tipo de atuação em conjunto ou de mínima de organização, você tem o risco de retrabalho, você tem o risco de ter outros acidentes em decorrência de um serviço disso. E tem um detalhe assim que é importante. Quando um grupo vai auxiliar, ele tem que ir independente. O que é independente? Lá não tem comida, não tem água, não tem energia e não tem lugar para ficar. Se eles forem sem isso, você vai pegar essas coisas das pessoas de lá, que já está faltando. Né? Ou seja, você tem que ir com um grupo que você não precise nada deles. Você só está levando ajuda. Você não está levando problemas. Se você chega lá, eu preciso de uma cama, eu preciso comer, mas a comida é para o desabrigado, não é para você. Né? Você está levando um problema, você não está levando uma solução. Então você tem que ir independente, você tem que ir autossuficiente, seria a palavra mais adequada. Preparado para tantos... E que tenha um treinamento em conjunto. Então o que falta ao nosso país, efetivamente nesse ponto, é um treinamento em conjunto de todas as agências. Né? Não só dos bombeiros, mas do bombeiro, da defesa civil, das polícias militares, do exército e etc. Né? O bombeiro, nós fizemos até um curso que é uma metodologia desenvolvida desde a Primeira Guerra Mundial e mais apurada na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, pelos fuzileiros, mais precisamente, que é o Incident Command System. É um sistema de comando de incidentes. Né?
ter uma metodologia própria. O bombeiro de São Paulo, o bombeiro chama de SICOI, que é o Sistema de Comando de Operações Especiais, né? Em que você tem toda uma metodologia a ser empregada, e praticamente é empregado praticamente no mundo todo, em que todas as agências têm o mesmo treinamento dentro dessa sistemática. Se você tem todas as agências com a o mesmo manual, vamos dizer assim, manual. Você chega no local, você sabe. Nesse Incident Command System que tem, por exemplo, tem cores de roupa. Por exemplo, o cara da logística, a cor é amarela. Então você chega, você imagina, você chega num teatro de operações com várias pessoas, vítima, gente de agências diferentes. Aí eu preciso falar com a pessoa de logística, que eu preciso de combustível, preciso de alguma coisa. Aonde você vai achar? Você olha a cor do colete que a pessoa tá, você vai direto na pessoa. Perfeito. Eu preciso de determinada coisa. E as agências não são só as agências que a gente pensa de socorro imediato. Por exemplo, polícia, bombeiro. As agências é a Sabesp, é a Companhia de Água, a Companhia de Energia, a Companhia de Estradas. De gás agora. De gás, porque toda a logística é importante. Né? O policial vai lá, ele não vai saber como é que vai mexer no poste. Você tem que ter alguém responsável disso daí no teatro de emergência e no comando da operação. Né? Você tem que ter as agências todas reunidas num ponto para poder direcionar os recursos. Né? Ou alguém na cidade X ou em tal local da emergência, a gente está com tal dificuldade. Quem que ele vai procurar? Você imagina, você chega numa cidadezinha qualquer que esteja toda inundada, gente para tudo qualquer lado, cheio de problemas. Como que você vai buscar ajuda? Fala, não, eu preciso desligar um poste que está em cima de uma casa para poder tirar uma família. Poxa, se você não sabe quem que você vai procurar, se você tem um comando de operações eficiente, você reporta isso ao comando. Lá tem que ter alguém da companhia de energia para ele fazer essa atitude. Né? Procurar a pessoa certa, porque ele tem o conhecimento. É muita coisa. A logística é muito grande. Mas se você não tem um treinamento conjunto, quase impossível você fazer isso. Por isso que às vezes a gente ouve assim, lógico, todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo quer ajudar. Então, um monte de gente vai quando acontece alguma coisa, lá em São Luís eu lembro também, enfim. Mas aí começa a ir muita gente no local para ajudar. Só que às vezes essa ajuda pode causar... atrapalhar. Pode atrapalhar. Tem que ter um comando, né? Tem que ter um treinamento adequado. O ideal é assim, o que fala esse manual do Incident Command System? Você tem que ter identificado o posto de comando. O posto de comando ele não pode ficar na área vermelha, que é a área principal do evento em si. Você tem que estar num local seguro. Sim. E como identificação, a pessoa chegou, a primeira coisa que ela faz é ir se reportar lá. Falou, eu cheguei, os meus meios são esses. Eu faço isso. Qual é o direcionamento? Aonde vocês estão precisando hoje? Né? O que vocês precisam que seja feito? Daí o comando, esse grupo de comando, quando eu falo, não é um comando militar, esse grupo que está no comando, ele te cadastra, né, seus dados, telefone e tudo mais, e te direciona para onde você precisa. Por quê? Ele vai ver o tempo que você levou lá, se você não voltar, ele vai buscar. Tem mais essa. Você imagina, você chega, você acaba tendo um problema, você entra numa casa para socorrer, alguém cai a casa. Cai a casa, beleza. Se ninguém sabe que você está lá, ninguém vai te socorrer. Né? Então você tem que ter um controle de tudo que está acontecendo. É bem complexo. Complexo. E ali, então, né, que eu falei assim, que já era previsível acontecer. Mas a gente sabe, né, inclusive eu tenho amigos, amigas, que, enfim, estão lá, em Encantado, né, uma das cidades bem afetada, que inclusive em setembro, dia 2 de setembro, aconteceu isso também, não nessa proporção, como você falou. Eles já estavam acostumados, mas aconteceu, foi bem pesado, teve em setembro e novembro, mas setembro foi mais complicado, que, enfim, perderam bastante coisa nessa região de Encantado ali, Mussum, essas coisas. Porém, agora passou dos limites. Tanto é que até em Porto Alegre o negócio aconteceu, né? Sei demais. Mesmo sabendo que pode acontecer, o que fazer para não acontecer em outra região? Pegar isso como exemplo, que eu sei que... Olha,
você impedir 100% que uma desastre aconteça é impossível. Né? Você pode ter uma previsão anterior em algumas situações e já tomar medidas para evacuação, para esse tipo de situação. Mas você tem que preparar as pessoas para, primeiro, diagnosticar em que nível, falar, chegou a água nesse ponto, por exemplo. Opa. Você tem que sair. Quanto tempo? Você tem que ter esse treinamento. Para você ter uma ideia, o bombeiro ele já se preocupa há muito tempo com essa questão de grandes desastres, mas um fator que foi predominante foi aqui no Vale do Paraíba, em Campos do Jordão. Em 1999, final do ano, entre 99, se eu não me engano, dezembro de 99 para 2000, já faz 24 anos isso. A gente fica velho, a gente perde a noção. Eu acho que foi agora, eu tô olhando. Aconteceu um deslizamento de terra em Campos do Jordão que isolou a cidade. Eu lembro. Se eu não me engano, teve em torno de 14, 15 mortes naquela época. Essa região que teve esse deslizamento, ele é uma região de alto risco de deslizamento. Todos os anos, a Defesa Civil do Estado, junto com o bombeiro, polícia e várias agências, faz um simulado nessa mesma região. Isso já aconteceu há 24 anos atrás. As pessoas são treinadas, os moradores são treinadas. Quando chegar o tanto de chuva para você sair, quando tiver uma trinca X de tal jeito para você sair, tem uma sirene lá nesse bairro, nessa região, que em caso de emergência eles tocam a sirene para avisar todo mundo para sair das casas, né? Porque é uma área de risco. É uma questão social, você não pode simplesmente pegar um bairro inteiro e tirar de lá, né, e remanejar, você não consegue, até porque as pessoas não querem sair de lá, mas você prepara a população, você treina a população, você prepara os meios de socorro, né, a fazer esses avisos, esse tipo de coisa, e quando você chega a um nível de chuva, por exemplo, chegou a 55 milímetros, está na hora de vocês saírem de casa, tem esse aviso para que as pessoas evacuem. Isso é um ponto, mas cada região, cada local tem uma peculiaridade. Então, você tem que treinar o treinamento é local. Né? Mas o que todo mundo tem que fazer é falar a mesma língua. Né? Para você ter uma ideia, isso nos Estados Unidos ele é muito difundido. Muito. É inimaginável até. Eu tive em Los Angeles, alguns anos atrás, fazendo um estágio com o bombeiro de lá e a polícia de lá, sobre comando de incidentes dessa natureza. Eles têm um prédio em Los Angeles, uns quase 10 andares, que a parte de baixo do prédio ele tem amortecedores por causa de terremoto. Esse prédio não é usado, né, para você ter uma ideia. Ele consegue fechar as portas e ficar 3 meses com as portas fechadas. A gente pensa falar, apocalipse zumbi, americano é meio louco nessas pontas. Mas eles estão preparados para isso. Né, lá. E o que acontece? Ele tem toda uma estrutura de comando de incidentes. Eles usam assim para treinamento, quando tem final de campeonato, quando tem alguma coisa assim que vai ter uma grande operação, eles usam. Mas nesse local, o que me chamou muito a atenção é que tem no térreo assim, tem um salão grande com várias ilhas de mesa. Né? Uma mesa com 8 lugares. As ilhas têm a cor do tipo de atividade que vai ter ali. Tem uma cadeira. É lógico que a gente nunca vai chegar nesse nível, até porque a gente não tem previsão de ter desastres desse padrão que eles podem ter lá. Mas tem a cor do colete, tem um manual. A pessoa senta, ele tem um computador e tem um manual na frente dele, o que ele tem que fazer. Né? Então, imagina que aconteça uma grande... Vai o pessoal da companhia de gás, senta na ilhazinha da companhia de gás. Lá ele vai ter o telefone, a internet, o computador e o manual. Ele vai comandar dali. Ele vai comandar dali. E todo mundo comanda no mesmo lugar. Né? E tem um comando central. Aí tem uma área do lado só para a imprensa. A imprensa tem que saber o que está acontecendo. E tem que passar a informação. Né? E não é para ser bonzinho, não. É como que a população vai saber se a imprensa não estiver lá. Então tem uma área reservada para a imprensa, com toda a estrutura de imprensa, para que eles possam divulgar o que está acontecendo, né? Até para alertar as pessoas em outros riscos, alguma coisa. E tem uma área reservada para a população. Tal pessoa tem uma informação importante, ou ela precisa ficar aqui, então tem uma área para eles. Né? É toda uma preparação. Sim, né? sim. É bem legal, bem interessante. Nossa, Mas isso é preparar. Né? Sim. A gente não precisa chegar nesse nível, mas esse treinamento e esse conhecimento
ele tem que ser geral. Não dá para o bombeiro de São Paulo treinar uma coisa, o bombeiro de outro lugar treinar outra coisa, a defesa civil treinar outra, chega lá não consegue conversar. Bate cabeça. Consegue ajustar. Bate cabeça. Mas bom, ali no Rio Grande do Sul, enfim, choveu muito. Muito. Como aconteceu algum tempo atrás aqui, eu estava até em Taubaté uns dias, teve uma época que eu estava no Nordeste, e meu irmão falou que estava feio o negócio, eu fui olhar na internet, árvores caídas, muitas árvores aqui em Taubaté, e eu estava fora. Mas teve uma época que eu estava aqui, e eu moro numa região perto da Via Dutra, e chovendo demais, eu olhava assim pra fora assim de casa, minha casa é bem grande, assim, legal, cara, encheu assim um quintal que eu tenho, encheu de água, eu falei, nunca vi. O dia que encheu a Dutra, não foi? Foi o dia que encheu a Dutra. Foi um dia que encheu o estacionamento do shopping, tem um caos. Também. Ok, encheu, muita água e tudo mais. Taubaté, hoje, tá preparado, ou você não sei nem se sabe responder isso, mas você acha que Taubaté hoje, ou a região aqui, ela tá preparada para um evento catastrófico nesse nível? Não sei o nível de Porto Alegre, acho que não chega aqui por causa da água. Não, então, lá, né? o que acontece, assim, nós temos riscos ambientais, como essa da enchente, em que Taubaté nunca vai chegar nessa proporção, né? Até exemplo, eu lembro esse dia especificamente que choveu, inundou até o estacionamento do shopping. A minha esposa estava no shopping, né? Inundou o estacionamento, o que eu faço? Não sei o quê. Falou, você tá segura? Tá dentro do shopping? Tá segura? Tô. Então fica aí. Espera passar, né? Se você não tá em risco, se você tá em risco, sai do local de risco. Se você não tá, permaneça. Né? Então, mas a gente pode ter prejuízos patrimoniais, vamos dizer assim, de uma enchente ou outra, mas nunca vai chegar nesse nível. Sim. No entanto, nós temos riscos tecnológicos, né? Por exemplo, a própria Dutra. Né? Se vocês tivessem a noção, a quantidade de produto químico que passa, de alto risco que passa na Dutra todos os dias, é impressionante. Né? E a gente não tem a menor noção. Então, pode acontecer um desastre que você tenha que evacuar um bairro? Pode. Né? Nós temos indústrias de todos os tipos. Sim. Temos uma indústria química no centro da cidade. No centro, do lado do shopping. Do lado do shopping. Que Deus nos perdoe, que Deus nos proteja, que nada aconteça, mas pode acontecer. Teve. Né? Você tem que estar preparado para esse tipo de emergência, de evacuação de uma área, de uma cidade, de um bairro, né? Ou até para auxiliar outros. Né? Por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião. Há pouco tempo atrás, né? Você ter uma equipe bem treinada, você consegue se auxiliar. No Vale do Paraíba, existe um órgão chamado Rede Integrada de Emergências. Não sei se as pessoas às vezes não conhecem. Né? Essa Rede Integrada de Emergência, para você ter uma ideia, ela surgiu de uma ideia de um evento que aconteceu na Petrobras, se eu não me engano, na década de 70, em que houve um vazamento na torre de craqueamento. Lá, aquela torre que pega fogo lá. São José, não? Apagou, teve um vazamento de ácido sulfídrico. E praticamente todo mundo que trabalhou na ocorrência morreu. Né? Não sobreviveu ninguém, né, que estava próximo ali. O pessoal do bombeiro não morreu porque não deixaram entrar. Os responsáveis da empresa viram o nível que estava o vazamento. Né? Sabia que o bombeiro não tinha condições de atender aquilo. Né? Segurou as pessoas e morreu muita gente ali. Pouca gente fala desse evento. A partir daí, o que acontece? O comandante do Corpo de Bombeiros, na época lá, na época era um tenente, se não me engano, ele fez um trabalho, falou, a gente precisa integrar as empresas. E como que era essa integração? Se acontecer alguma coisa numa empresa, eu tenho que saber rápido. E eu preciso, às vezes o bombeiro não tem condições de atender uma ocorrência, mas ele tem apoio de outras empresas que têm meios. Então, juntar os meios dessas empresas para fazer força num evento. Né? Isso começou na década de 70, 80, com um telefone ponto a ponto, né? Que era um absurdo. Cada empresa.
Você ia no quartel de bombeiro, assim, tinha uns 20 telefones, cada um de uma Cada um empresa era diferente. Parecia aquele telefone do Batman lá de antigamente. Eu sou velho, então eu lembro desses filmes antigos, né? Cada um conectado. Cada um conectado a um. Hoje não, hoje é uma rede de rádio. Então, as empresas que fazem adesão a isso, ele tem treinamento conjunto, junto com o bombeiro e entre as empresas, né? E se ocorrer um evento danoso numa dessas empresas, as outras empresas são acionadas e direcionam meios para essa que está com um problema, né? Que está com um evento. Né? Isso já é um ponto extremamente positivo, né? E em outros lugares chama PAN, que é Plano de Auxílio Mútuo. Aqui é mais do que um plano de auxílio mútuo, aqui é uma rede integrada de emergência, efetivamente. Sim. Eles têm um rádio ligado nas empresas e ligado no bombeiro e todo dia eles fazem um teste para ver se a empresa está conectada, se eles estão sabendo se está tudo bem e tal. E eles têm um kit de emergência, né? Para a empresa participar dessa rede integrada, ela tem que ter um kit mínimo de socorro. Por exemplo, você pega a Volkswagen, tem um caminhão, outras empresas têm caminhão de bombeiro. O que aconteceu, por exemplo, não sei se vocês se lembram do parque de tanques da Alemoa, que teve no Guarujá, lá em Santos, que foi um dos maiores incêndios da história do país. Foram, se eu não me engano, 8 ou 10 dias de pegando fogo, e só não aconteceu uma catástrofe imensa por muita sorte e muito trabalho do bombeiro. Como foi entra nesse todas as empresas do Vale, várias empresas do estado inteiro e até do país foram apoiar o Corpo de Bombeiros lá. Então? Inclusive, quase todo o LGE que tinha no Brasil foi utilizado lá. LGE é o líquido gerador de espuma, porque o líquido inflamável você só consegue combater com espuma. Usou todo o estoque do Bombeiro de São Paulo e usou quase todo o estoque do Brasil. Teve que fazer importação para trazer para lá. Mas só foi possível esse atendimento porque existiam as empresas que fizeram apoio, né? Então é uma participação social da empresa, mas que gera segurança para ela mesma, né? Porque ela sabe que se acontecer algum evento dentro dela, ela vai ter apoio dos outros, né? Isso é um planejamento integrado. Como as empresas fazem, os outros órgãos também deveriam fazer, né? Deveriam todos terem, no país inteiro devia ter uma linguagem só. No caso, os órgãos públicos? Os órgãos públicos, né? A gente não tem um treinamento conjunto, né, no país, direcionado para esse tipo de evento. Né? Você imagina se você tem equipes treinadas. O Bombeiro de São Paulo, por exemplo, que tem essas equipes, ele tem plano de chamada, né? Aconteceu um catástrofe em tal local, em qualquer lugar do país, ou até fora do país que já foi feito. Eles já foram em terremotos, etc., no Chile, em vários locais, no Haiti, se não me engano, eles foram também. Ele é chamado, aquele grupo se reúne em algum lugar, pega os equipamentos que já estão direcionados para isso, já estão separados, e vão para o local. E se cada local, cada região do estado, cada região do país tivesse essas equipes treinadas, você imagina, a resposta seria imediata. Né? Existia um planejamento do bombeiro, que eu acho que não foi executado, inclusive de ter containers prontos para grandes emergências. A ideia inicial era comprar aqueles caminhões roll-on-roll-off, já viu? Aquele que pega o container e põe para cima. Já deixar vários containers separados num galpão, para cada tipo de ocorrência e para cada tipo de equipe. E num grande evento, o caminhão fosse lá e só... Em vez de ter um caminhão para cada coisa, não. Ia ter os containers e um caminhão só para levar aquilo lá. Ia lá puxar o container X e está pronto para ir. Aquilo lá estava preparado. Né? Isso daí é uma preparação nacional. Né? Todo mundo tinha que ter isso. Né? Mas hoje a Defesa Civil não tem essa... Não. Junto com os outros órgãos, com a polícia? Não tem. A Defesa Civil ela faz um treinamento conjunto com o bombeiro, mas em pequenas questões. Não tem uma certificação efetiva. Né? Ela tem treinamentos, a Defesa Civil tem muitos meios hoje e tem trabalhado bem dentro do limite, mas deveria existir uma coordenação nacional. Né? Até porque é uma forma de... Quando tem um grande evento, uma região só, um bombeiro só não dá conta. Que nem aconteceu no Rio Grande do Sul. Você tem que vir gente de tudo qualquer lado. Né? E esse treinamento ele tem que ser em conjunto. Ô, capitão, aqui em Taubaté, antigamente, não sei se tem, nunca mais vi, os bombeiros tinham umas motos
que quando tinha acidente, as motos iam na frente para fazer o pré-atendimento, depois enquanto a viatura chegasse, né? Tem mais essas motos? Não tem, né? Não, eu acredito que esse programa, que era a MOB, que chamava, Moto Operacional de Bombeiros, aqui na nossa região a gente não tem mais utilizado. Isso daí era mais utilizado principalmente em São Paulo. Porque o que a gente via em São Paulo? Você pegava a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, deu um acidente, para todo o trânsito, o bombeiro não chega. Sim. Né? Então a moto ia pelo... Não que ele ia fazer o atendimento final né? Mas pelo menos ele chegava até o local para dar o primeiro atendimento e informar os meios que precisa, né? Sim. Às vezes você precisava de um suporte mais avançado, às vezes às vezes só um resgate era suficiente, às vezes não, precisava de mais. Então esse programa ele foi principalmente para essas localidades. Só que demanda um efetivo específico para isso, né? E o equipamento em si. E aqui eu acredito que não vale, não é só em Taubaté. Esse programa ele não está sendo mais utilizado por falta de efetivo e por falta até às vezes de necessidade, porque como a gente não tem esse trânsito tão difícil quanto é o de São Paulo, as viaturas ainda conseguem chegar. Porque eu acho a cidade de Taubaté tão espremidinha, azul. É que aqui, assim, a gente sempre pensa no agora, né? Taubaté nunca pensou grande. Então a gente faz só rua, bairro novo, só tem uma rua, uma ida, uma volta. Nossa. E aí uma coisa que eu sinto como cidadão, vamos dizer assim, e nem é crítica de quem está fazendo essa gestão, os semáforos em Taubaté demoram demais. Demora. Então o que acontece? Acumula carro. Porque você imagina, um semáforo que, normalmente em São Paulo, os semáforos são rápidos. Né? O carro, ele anda, para, mas ele está sempre andando. Aqui não, você para no semáforo, passa todos os carros lá e fica um tempão sem passar ninguém. Sim. Aí vai acumulando. Né? E vai acumulando aqui. Aí quando abre aqui já está cheio. Né? Ou seja, você está gerando um trânsito sem necessidade. Eu exerço uma função, então eu preciso rodar exatamente, sair de um ponto A, rodar 2 horas, não vai dar 2 horas, rodar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E 2 horas cravado eu tenho que estar no ponto A. Esse horário das 3 às 5 e das 5 às 7, esquece. Não faço nunca. Esses dias, o meu escritório é aqui na Praça do Epaminondas. Tudo bem, eu marco lá. Esses dias eu fui dar a volta para estacionar o carro. Eu levei 5 minutos para dar a volta no quarteirão. Porque é 2 minutos num semáforo, 2 minutos no outro semáforo e 1 minuto andando. Não existe. Eu sempre, quando eu paro, eu tô dirigindo menos agora, mas sempre quando eu paro num semáforo, ou tô até de Uber, e eu fico olhando esse tempo, principalmente aqui, eu fico imaginando, não tem como, não existe um semáforo inteligente, no sentido assim, exatamente isso. Tá vermelho pra você, aí tem ali 500 carros aqui do seu lado. Tá verde pro fulano lá, mas não tem ninguém. O semáforo não consegue detectar que não tem carro na via e fazer. Eu acredito que existe. Eu acredito que tem. Ou é uma questão até de estatística, de você programar o semáforo por horários. Sim, né? Vamos dizer. Porque assim, é melhor parar pouco tempo e você não conseguir passar, mas daqui a pouco tempo você sair de novo, do que você ficar um tempão parado e não passar ninguém. Sim. Né? Vai acumulando. O fluxo tem que ir. E a gente é meio ruim dessa parte de fluxo aqui na cidade. Não, eu acho que por ser. Já não tem vias que nem São José dos Campos, por exemplo, tem um anel viário que você não tem semáforo. Você atravessa a cidade rápido. Eu passo ali aqui não tem. Eu passo 6 horas ali daquele pedaço da Bomboy até a Chevrolet. Nossa. Cara, outro dia marcado 40 minutos da Bomboy para me atravessar a Chevrolet. 40 minutos. Não tem um anel realmente viário pra gente. E tudo tem semáforo, né? É raro a rua aqui que tem pouco semáforo. Às vezes você sai num semáforo, já cai no outro. Sim. Para a cidade não flui. Nossa. A gente precisa de vias melhores. Sim. Até de coragem, às vezes, de abrir alguma avenida em alguns pontos. Sim. Né? Mas estudado, né? Não fazer uma coisa de imediatismo, como você falou. Vamos só fazer aqui porque vai melhorar o fluxo agora. Mas e daqui a 2, 3 anos que a gente tá comprando carro pra caramba? Outra coisa que eu acho muito importante, volta na segurança pública. As luzes. Eu rodo a cidade à noite. As luzes da cidade. Eu rodo à noite, né? Porque eu trabalho até 00:30. Cara, tem dia que você passa na rua aí, é um poste. Principalmente nos bairros mais afastados. É um poste aceso pra uma rua. Aí você entra naquela sensação de segurança. Como que você vai se sentir seguro no escuro, assim? Num local, às vezes, um pouco ermo, um pouco movimento. Sim. Não dá. Faz toda... É exatamente isso. Chique.
É isso. Coronel, muito obrigado. Que... A gente tem assunto para ficar Não, 2 anos. a gente tá olhando aqui, juro pra você, não parece que passou Olha, 1h10. Não parece, porque o assunto é tão interessante, eu acho que é tão pouco falado, às vezes, né, discutido, e aí, vou voltar no que você falou lá no começo, o senhor falou, que às vezes as pessoas pegam os assuntos por aí, pela internet, ou, né, eu comentei, dá um Google lá e quer discutir sobre aquilo, né, e às vezes não é isso, né? Esse do Rio Grande do Sul, de você ter uma ilha de comando, eu fico imaginando aqui todo mundo indo lá, quero ajudar, quero ter um barco, eu tenho um barco, põe na água. Não é tão fácil assim, não é fácil. E outra coisa que abriu mais, eu já tinha um pensamento, mesma linha quase, mas abriu mais foi da escola cívica. Cívico militar. Isso aí eu ainda vou, que eu já ouvi bastante prós e contra, mas eu fiquei na minha... Eu não consigo entender por que a pessoa é contra naquele nível que foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo. Quebrar tudo, por quê? Que diferença vai fazer uma escola? É politicagem, né? Infelizmente é politicagem. É puro direcionamento político, porque não faz sentido. Eu acho que a questão é ver o que já tem. Sim. Eu acho que analisar. Porque... E como é um ano eleitoral, garanto que muitos que estavam lá quebrando, ou foi para cima da polícia para apanhar, estavam com o celular ligado, para dizer, a polícia me bateu. São coisas que, assim, eu posso não concordar. Se eu não concorda, não põe seu filho lá e pronto. Não, mas quem quiser colocar, coloque. Sim. Uhum. Mas depois no vestibular ele vai ver o resultado. Seu filho não vai ser aprovado. Ou pelo menos não vai nos federais. Não tem as mesmas chances, pelo menos. Nas federais. Aquela, né? Eu posso não gostar e falar assim, não vou botar meu filho, mas eu não posso tirar o direito de quem quer colocar. Sim. É como religião. Cada um tem a sua e ninguém precisa ser contra o outro. Você segue as suas ideias e que o outro siga as ideias dele, um apoiando o outro. Exatamente. Eu não concordo com a religião dele. Eu falei, então não vá para a religião dele, fique na sua. Livre-arbítrio, né? exatamente. Livre-arbítrio, deixa ele com a religião dele. Cada um acredita no que entende, faz bem para si. Chique. Coronel, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de vocês. Bem esclarecedor, pelo menos para mim aí. A mim também. Primeiro, principalmente da escola cívico-militar, eu já tinha uma ideia, agora eu tenho mais ainda. E a segurança pública. Muito legal. São essas oportunidades que ajudam a gente a esclarecer a população em alguns pontos que fazem a diferença para esclarecimento. Né? Um esclarecimento livre de qualquer ideologia. E o bom ouvido é quem viveu, quem vive disso, sabe do que está falando, tem bagagem para falar sobre o assunto, né? Não está no chutômetro. É isso. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!